Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que descreve um cenário de RPG, a cidade do Rio de Janeiro, mas não como a gente conhece. Definitivamente não. É uma versão reimaginada para o universo do mundo das trevas, sabe? Um palco de intrigas políticas, conflitos sobrenaturais. E a nossa missão aqui é desvendar a premissa central, que é, assim, absolutamente única e quebra uma das regras fundamentais desse universo. Que é a guerra eterna, né? Exato. Uma trégua entre duas facções de vampiros, a Camarilla e o Sabá, que são, tipo, inimigas mortais em qualquer outro lugar do planeta. E o que é mais fascinante nisso é como essa ideia, que era praticamente uma nota de rodapé na mitologia original, foi expandida para criar uma história super complexa, cheia de consequências. Não é só um detalhe, então. De jeito nenhum. Essa trégua redefine completamente as regras do jogo e a dinâmica de poder na cidade. Ela transforma o Rio numa anomalia, uma verdadeira bomba relógio geopolítica no mundo dos vampiros. Certo, vamos desvendar isso então. O ponto de partida é que, no Rio de Janeiro, a Guerra Santa declarada entre Camarilla e Sabá simplesmente não existe. Acabou, pelo menos na superfície. Em vez disso, existe um pacto, uma espécie de território neutro. Mas como isso funciona na prática? Quer dizer, como duas seitas que se odeiam ideologicamente conseguem coexistir? Funciona como um terreno diplomático forçado, sabe? Uma espécie de Genebra sobrenatural, só que muito mais perigosa. Entendi. Um membro da Camarilla, que em qualquer outra cidade seria caçado e destruído no primeiro sinal, poderia, teoricamente, entrar num bar e negociar com um membro do Sabá. Sem que a primeira resposta seja violência? Exato. Isso vira de cabeça para baixo a política tradicional do cenário. E para quem está na cidade, a incerteza é total. Em quem se pode confiar? As alianças não são nada óbvias. Isso é o que eu achei mais incrível no material. A possibilidade de um grupo de jogo misto. Sim. Imagina a dinâmica na mesa. O personagem da Camarilla tentando manter a etiqueta, a máscara. O do Sabá sendo impulsivo, testando os limites da humanidade, e os dois tendo que confiar um no outro para sobreviver a uma ameaça comum. A tensão é o próprio enredo. Exatamente. Pois é. E é aí que o material amarra o tema central sugerido para as histórias, que é a atração perigosa. Que nome bom! A ideia é que, se você não precisa lutar contra seu inimigo mortal a todo momento, talvez possa aprender algo com ele. Ou pior, talvez comece a gostar dele. É como um baile de máscaras de carnaval. Perfeito. Você se envolve com figuras misteriosas, sedutoras, e só depois, quando a máscara cai, descobre as consequências devastadoras. Essa tensão entre as alianças improváveis e a desconfiança dos anciãos mais tradicionais é o que move a trama. Mas uma ideia tão radical assim precisa ter uma origem igualmente dramática, certo? Não pode ter surgido de um simples acordo burocrático. De jeito nenhum. A história de fundo que o material apresenta é praticamente um romance proibido em escala épica. Tudo começa com duas figuras centrais. Exatamente. De um lado, a gente tem Teodoro, do clã La Sombra. Tradicionalmente, os mestres das sombras, da intriga, dentro do Sabá. Um manipulador nato. Totalmente. Ele chega ao Brasil colonial fugindo das disputas de poder na Europa e vê na Nova Terra uma oportunidade de ouro. Ele estabelece o domínio do Sabá no Rio, que ainda estava se formando, e, de forma muito pragmática, ele até se alia a uma entidade ancestral que era adorada pela tribo Tupinambá. Ele não queria destruir, ele queria controlar. E do outro lado, por volta de 1800, surge a contraparte dele, Ângela, uma vampira toreador da Camarilla. E claro, sendo uma toreador, o clã dela é o dos artistas, dos sedutores, mestres da influência social. A arma dela não era força bruta. Era o poder de mover as peças certas no tabuleiro da alta sociedade. E é aí que a estratégia dela se mostra genial. A Ângela manipula a própria corte portuguesa. Que estava fugindo das guerras napoleônicas. Isso. E se muda para o Brasil. Com a corte desembarcam no Rio a Ângela e um exército de vampiros da Camarilla escondidos entre nobres e artistas. E aí o conflito explode. E é devastador. A cidade vira um campo de batalha secreto e muitos anciões vampiros antigos e poderosos de ambos os lados são destruídos logo de cara. E no meio desse caos todo, a grande virada.
Teodoro e Ângela, os dois líderes inimigos, começam a... deliberadamente frear a guerra. E então, através de uma espiã Nosferatu, o clã dos segredos, a verdade vem à tona. Eles são amantes. Eles são amantes. Mas espere um pouco, isso parece idealista demais para o mundo das trevas? Dois líderes de facções em guerra mortal simplesmente se apaixonam e todos os seus seguidores que se odeiam há séculos aceitam isso? Boa pergunta. O material explica como eles conseguiram impor essa paz sem que uma rebelião explodisse no primeiro ano. Essa é a questão central. Não foi uma aceitação pacífica. Eles forçaram o Pacto de São Sebastião com mão de ferro. Ah, entendi. O material deixa claro que qualquer vampiro de qualquer lado que tentasse quebrar o pacto era caçado e punido severamente pelo próprio casal. Eles se tornaram os executores da própria lei. Então o romance foi o catalisador? Provavelmente. Mas a decisão de manter a paz foi puramente política. Ambos viram que a guerra de atrito estava destruindo seus recursos, seus seguidores mais valiosos. O amor foi a justificativa perfeita para uma decisão estratégica que ambos precisavam tomar para não perderem tudo. Faz todo sentido. O romance serviu como a fachada para um armistício pragmático. E eles governaram juntos por um bom tempo, então. Sim, por cerca de 100 anos. Um governo conjunto e bem autoritário. Mas, como tudo no mundo das trevas, nada que é bom dura para sempre. Claro. Por volta de 1900, o pacto começa a ruir. E o catalisador é Gregório, uma cria da Ângela. Ou seja, um vampiro que ela mesma transformou, que deveria ser leal a ela. Exato. E ele se sentiu traído pela relação dela com o Teodoro, um inimigo do Sabá. Ele retorna, depois de ser dado como destruído na guerra, e se torna um símbolo de resistência para todos os insatisfeitos. A clássica história de um problema pessoal que escala para uma crise política. A lealdade da Ângela, a cria, entra em conflito com a lealdade dela ao pacto e ao amante. Precisamente. O Gregório explora essa fraqueza. A Ângela, apesar de leal ao Teodoro, não punia a própria cria com o mesmo rigor que punia os outros. Isso cria uma rachadura fatal na Camarilla do Rio. E a situação escala. Escala a ponto de a cria de um ventru importante, um dos pilares da seita, se rebelar abertamente e buscar asilo com o Teodoro, no Sabá. Foi a gota d'água, e a guerra total recomeça. Uma carnificina oculta pelo caos do período do regime militar no Brasil. Muitos outros vampiros são destruídos nesse novo conflito. E essa Segunda Guerra também não teve um vencedor claro, pelo que eu entendi. Não teve. Ela se arrasta por décadas até o ponto de exaustão mútua. Nenhum lado consegue uma vitória definitiva. A cidade está em ruínas do ponto de vista vampírico e ninguém tem mais o controle. É um vácuo de poder. Exato. E é nesse vácuo que um novo grupo de anciões de clãs diversos, um malcaviano influente, um gangrel que era um antigo bandeirante e uns tsimice misteriosos, propõem restabelecer a paz. Então o pacto volta, mas de uma forma completamente diferente. O que isso significa para o cenário atual, para quem chega na cidade agora? Significa que a paz é uma farsa. Nossa. Não é mais baseada em romance, mas em puro pragmatismo e cinismo. É um acordo frágil entre os líderes de clãs sobreviventes, todos desgastados pela guerra. E qual é a lógica por trás disso? O insight aqui é fascinante. A primeira paz, baseada numa paixão, era volátil, pessoal. Essa nova paz, nascida do cinismo e do puro interesse, é paradoxalmente mais estável. Porque o egoísmo de cada um a mantém de pé. Exatamente. Só que isso cria um perigo muito mais sutil para os novatos. A paz não é para protegê-los, é uma jaula para controlá-los. O objetivo real é estabilizar o Will para atrair vampiros mais jovens, de fora, que não entendem as regras locais e podem ser facilmente manipulados como peões nesse jogo de poder dos anciões. E toda essa história de poder, traição, pactos frágeis, ela não acontece no vácuo, precisa de um palco. E pelo que o material descreve, a própria cidade do Rio de Janeiro não é só um cenário, é um participante ativo nesse conflito. Cada bairro tem suas próprias regras e perigos.
Com certeza. Pensa na Lapa, por exemplo. É descrita como o berço do pacto original. E hoje é considerada um santuário. Território neutro. É. Um lugar onde a violência é proibida e punida severamente pelos guardiões locais. Pensa na Lapa como a cantina de Mos Eisley do Rio Vampírico, mas como a regra de não atire primeiro, que é extremamente reforçada. O único lugar onde todo mundo é forçado a se comportar. Exato. O que o torna o lugar perfeito para acordos impossíveis e trocas de segredos. E em contraste direto com esse santuário, a gente tem a Floresta da Tijuca. O que acontece lá? A floresta é o oposto absoluto. É uma das maiores florestas urbanas do mundo e, para os vampiros, é um lugar de pavor primordial. Pavor de quê exatamente? O material é vago de propósito, mas os relatos dizem que lá dentro seus poderes falham, eles são tomados por um frenesi incontrolável e alguns simplesmente desaparecem. Para sempre. Nossa! Há rumores sobre a influência de lobisomens ou fadas, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas sem uma causa definida, isso não vira só um não vá lá, genérico. O que o material sugere que essa ameaça desconhecida faz com a política da cidade? Ela cria uma fronteira natural intransponível. E o medo universal. É um buraco negro no mapa sobrenatural da cidade. Ninguém se atreve a entrar. Nem o mais poderoso dos anciões. Isso significa que a floresta serve como uma barreira que isola certas zonas da cidade e, mais importante, é um lembrete constante para esses predadores imortais de que existem coisas no mundo muito mais antigas e aterrorizantes do que eles. Mantém todos em alerta. O material também descreve as favelas de uma forma bem específica, que me chamou a atenção. Sim, e isso é uma falha estratégica monumental por parte dos anciãos. Eles veem as favelas como um buffet infinito e descartável. Um curral de caça. Um curral de caça e uma zona de conflito informal. Um lugar para resolver disputas sem chamar a atenção do resto da cidade. Mas o material sugere que essa negligência está criando um vácuo de poder. E no mundo das trevas, vácuos de poder nunca ficam vazios por muito tempo. E por causa desse abuso, uma resistência está começando a se formar. Exatamente. Podem ser caçadores mortais, carniçais renegados que se cansaram de ser usados, ou talvez até uma nova facção de vampiros anarquistas. Ninguém sabe. O ponto é que o que era um playground virou uma armadilha. Uma armadilha mortal. E essa resistência pode ser o começo de uma terceira força política na cidade, nascida do desprezo dos poderosos. E para completar esse quadro de instabilidade, ainda tem um rumor sobre um matadouro desativado em Santa Cruz. Pois é, um boato de que um grupo misterioso e violento, a Mão Negra... Que é uma facção radical tipo a polícia secreta do Sabá? Certo. Isso. Estaria se organizando secretamente ali, usando o local que é periférico e ignorado para se reagrupar e questionar a própria premissa dessa trégua. Eles não querem manipular a paz, eles querem acabar com ela. Então eles são uma ameaça ideológica. Uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento e arrastar todo mundo de volta para a guerra total. Uau! Recapitulando então, temos uma cidade vampírica construída sobre as cinzas de um romance proibido, agora mantida por uma trégua frágil e cínica que serve de fachada para manipulação. Cada bairro esconde seus próprios segredos e ameaças, desde santuários neutros até florestas aterrorizantes e territórios onde uma nova rebelião está se formando. É uma teia de poder complexa onde as regras normais não se aplicam. E um recém-chegado é quase certamente um peão num jogo que ele nem sabe que está sendo jogado. Exato. O que nos leva a um pensamento final, que amarra tudo isso. A fonte descreve que a paz foi restabelecida por anciãos exaustos como uma ferramenta para manipular os mais novos. Isso levanta uma questão importante, que fica para quem vai explorar essa história. Em um mundo de predadores imortais e traições seculares, uma paz que nasce do cansaço e da conveniência pode realmente durar? Ou é só o silêncio antes da tempestade? Exatamente. Ou ela é apenas o silêncio antes de uma tempestade ainda mais violenta, com os novos e ingênuos habitantes da cidade bem no centro dela.